Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Ouvintes caríssimos, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio X da Bíblia. Vamos tratar hoje o tema da bênção de Deus. A bênção de Deus na Bíblia e na vida cristã. Este é o título do nosso estudo bíblico de hoje. A bênção de Deus na Bíblia e na vida cristã. Vamos começar com a bênção de Arão aos filhos de Israel, assim em linha com o tema de hoje. Vamos tomar Números 6, 24 a 26, 6, 24 a 26 do livro dos Números. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos invocar a bênção de Deus Altíssimo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Vamos repetir esta bênção, que é a bênção de Arão. Arão, no Antigo Testamento, Arão e seus filhos usavam esta bênção para abençoar os filhos de Israel. Então vamos começar o nosso tema. Vamos mais uma vez receber esta bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a bênção de Deus na Bíblia e na vida cristã. Bênção, se quisermos revisitar o significado bíblico de bênção, constatamos no Antigo Testamento o uso de duas palavras importantes no Antigo Testamento para designar bênção ou abençoar. Então, no Antigo Testamento, em hebraico, temos Berakah e temos Asher. São duas palavras, Berakah e Asher. Berakah é uma espécie de boa sorte. Deus que concede ou deseja prosperidade. Então, é o Berakah, é a boa sorte, a fortuna ou prosperidade. Enquanto que Asher é o ser abençoado com felicidade. Quer dizer, alguém que recebesse a bênção da felicidade era o Asher. É aquela felicidade na vida, a felicidade interior. Então, isso era Asher.
E era também uma espécie de bênção, é a bênção de felicidade. Se formos ao Novo Testamento, também temos duas palavras no Novo Testamento em grego para designar bênção. Temos eulogia, e temos makarios. Eulogia e makarios. Eulogia é a bênção no sentido de ser próspero, enquanto que makarios, como nas bem-aventuranças, não é? É mesmo o makarios é o bem-aventurado, é o feliz. Então, há correspondências aqui entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, em termos de vocabulário. O Beraká, no Antigo Testamento, corresponde à eulogia no Novo Testamento. O Asher do Antigo Testamento corresponde ao Makarios do Novo Testamento. Então, repetindo, o Beraká, a bênção, é uma espécie de boa sorte, e o desejo de prosperidade é a prosperidade, mas também é felicidade. Se queremos juntar os significados dos dois termos, Beraká e Asher. Então, bênção é ser abençoado, é ter boa sorte, receber prosperidade e felicidade. É claro que o Novo Testamento vai enfatizar também a bênção como, sobretudo, a salvação. E iremos desenvolver este ponto mais em diante. A salvação em Jesus Cristo é a verdadeira bênção, é a bênção das bênçãos. Então, é a salvação. Agora, o Beraká, ou eulogia, ou Asher, ou Makarios, o Beraká é mesmo a ação pela qual Deus concede o seu bem, Deus concede a sua graça. Isto é o Beraká. Então, primeiro, a Bíblia diz que ele concede a sua graça, dá a sua bênção à natureza. Se formos a ver os primeiros textos do livro do Gênesis, os textos da criação, capítulo 1 e capítulo 2, aí vemos que ele abençoa a natureza. Em Gênesis 1, 22, aos seres vivos que habitam os mares, Deus abençoou-os, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Então aqui temos a bênção à natureza. Neste caso, é a bênção aos seres vivos que habitam os mares. Aqui a bênção consiste na multiplicação dos seres vivos que habitam os mares. Eles multiplicam-se e enchem o mar. Então, a bênção aqui é sinônimo de abundância e de multiplicação de seres. E nós vamos ver depois esta multiplicação de seres também vai aplicar-se aos homens. E também no Antigo Testamento, a família que tivesse muitos filhos, multiplicasse, digamos, que tivesse muitos filhos, também era considerado uma bênção. Então, parte daqui, já do livro do Gênesis, o fato da bênção consistir na multiplicação dos seres vivos.
A humanidade também Deus abençoa em Gênesis 1:28. Adão e Eva são abençoados, Deus os abençoa, dizendo, como disse também aos seres vivos que habitavam os mares, ele diz a Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a água, que se arrastam sobre a terra. Então, aqui a humanidade é abençoada e ela se multiplica. E é curioso também constatar que o sábado é abençoado também. O sábado, o dia sábado, o 7º dia. Isso é em Gênesis 2:3. Aí lemos: Ele, o Senhor, abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda obra da criação. Aqui já neste versículo, ou neste texto da bênção do sábado, já não consiste em multiplicação, já não consiste em abundância dos sábados, mas aqui é na consagração, consiste na consagração, que Deus reservou o 7º dia para ele. Então, é a bênção também como Deus que reserva a coisa para ele. Também este é outro significado de abençoar. Deus abençoa uma pessoa, quer dizer que ele a reserva para si. Quer dizer, aquela pessoa é propriedade de Deus. Então, toda pessoa que é abençoada passa a ser, digamos, a pertencer a Deus, embora todo ser vivo, todo ser humano também pertence a Deus, mas a bênção de uma pessoa a faz, digamos, propriedade, se queremos usar este termo, propriedade de Deus, pertence a Deus. E convém também respondermos à pergunta: quem abençoa? Afinal, na Bíblia, quem abençoa? Quem tem poder? O poder de abençoar. Primeiro, Deus. E isto é claro no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. A carta aos Efésios 1:3, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Isto é Deus. Deus é o abençoador. Deus é o abençoador por excelência. Depois, quem abençoa? O sacerdote e o sumo sacerdote. Se formos ler Levítico 6:22-26, isso é claro aí. Diz assim o texto: então o Senhor falou assim a Moisés: diz a Arão e aos seus filhos que será esta bênção especial que darão ao povo de Israel. Então, vem aqui, depois continua a bênção que lemos no início deste estudo bíblico: que o Senhor vos abençoe, vos proteja, que a face do Senhor brilhe sobre vós, que Ele tenha misericórdia de vós, que vos revele toda a sua boa vontade e vos dê a paz. Mas a primeira parte aqui é que nos interessa, o versículo 23, diz a Arão e aos seus filhos. Arão era o sacerdote, os seus filhos, a maioria dos filhos, sobretudo os primogênitos, eram também sacerdotes. Então, quem tem o poder de abençoar na Bíblia é o sacerdote e o sumo sacerdote, porque receberam poderes para abençoar. Mas também
existia a bênção no Antigo Testamento, a bênção dada pelos pais aos filhos, assim chamada bênção parental. A bênção parental. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Isaac, que abençoou o seu filho Jacó, em Gênesis 27. Outra bênção parental encontra-se no livro de Tobias, onde Tobit abençoou o seu filho Tobias, que está prestes a partir para uma viagem, dizendo que Deus nos céus te proteja no teu caminho e te traga salvo de volta para mim, que o teu anjo te acompanhe. Isso está em Tobias 5:17. Então, existia também a bênção parental, em que os pais abençoavam os seus filhos. Com essas palavras aqui, por exemplo, as que Tobit usou para abençoar o seu filho Tobias, que Deus nos céus te proteja no teu caminho e te traga salvo de volta para mim, e que o teu anjo te acompanhe. Então, são palavras que se usavam, que os pais usavam para abençoar os seus filhos, sobretudo os filhos assim, que estavam prestes a partir para uma viagem, então recebiam a bênção do filho, do pai. Não ia para lá o sacerdote abençoar o filho que está a viajar. Não era o sacerdote, era o próprio pai ou mãe que fazia isso. Temos também na Bíblia aqui o fato da bênção dos amigos. Estamos a ver aqui, gostaria que não se percam, não é? Estamos a tentar responder à questão: quem abençoa? Deus, depois o sacerdote ou o sumo sacerdote, depois os pais e por último, quem abençoa? Os amigos. Existia a tradição no Antigo Testamento da bênção entre amigos, colegas e companheiros. Vejamos a bênção entre os ceifeiros na Machamba em Ruth 2:4. Ruth 2:4 diz o seguinte: Boaz acabava de voltar de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja convosco, Deus te abençoe, responderam eles. Então, aqui é a bênção de entre amigos. Um dá a bênção, deseja a bênção, e o outro responde também desejando a bênção. Estas eram as expressões que se usavam: o Senhor esteja contigo. E a pessoa que respondia: Deus te abençoe, era a resposta. Então, o Senhor esteja contigo era o desejo de bênção, de presença de Deus, e a pessoa que era cumprimentada, que era abençoada, respondia com essas palavras: Deus te abençoe. Agora, é curioso relativamente à bênção entre amigos. Era proibido abençoar em voz alta. Não era permitido abençoar em voz alta entre amigos. Isso o encontramos em Provérbios 27:14, não? Aí se desencoraja abençoar em voz alta nas manhãs. Que nas manhãs a bênção pode ser dada entre amigos ou familiares, mas em voz baixa, provavelmente para se concentrar melhor e para não dar nas vistas. Então, a Bíblia, em Provérbios 27:14, desencoraja abençoar em voz alta nas manhãs. Se refere-se à bênção entre amigos. Antes da pausa, podemos responder ou abordar a questão da bênção material.
assim chamada bênção material ou prosperidade. Agora, a Bíblia tem casos de bênção material, de prosperidade. A Bíblia apresenta alguns casos. O próprio Abraão foi abençoado com riqueza material em Gênesis 13, 1-2. Assim diz o versículo 1 de Gênesis 13. Abraão voltou do Egito para Negueb com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Lot o acompanhava. E o versículo 2 diz o seguinte: Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Então ele foi abençoado. Abraão foi abençoado por Deus. Era próspero materialmente. Temos outros exemplos de prosperidade, de bênção material na Bíblia. O apóstolo João abençoou o seu amigo Gaio, na terceira carta de João 1:2. E o apóstolo João abençoa o seu amigo Gaio e lhe deseja prosperidade. Diz assim o texto: o ancião ao caríssimo Gaio. O ancião aqui é João, não é? O apóstolo João, ao caríssimo Gaio, seu amigo, a quem amo na verdade. Caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que estejas bem e igualmente que tua alma prospere. Então aqui fala-se também de prosperidade material. Prosperidade material. Se voltarmos para o Antigo Testamento, aí encontramos outro exemplo de bênção material. Deus promete bênção para o povo de Israel, mas é curioso aqui, o condiciona à obediência dos mandamentos. Isto encontramos em Deuteronômio 28, 1 e seguintes. Quer dizer, Deus vai abençoar o povo de Israel apenas se obedecer os mandamentos. Assim diz Deuteronômio 28, 1 e seguintes: se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e bendito quando saíres. Então aqui temos um exemplo de prosperidade também material. Façamos uma breve pausa musical. Voltamos dentro de instantes. Te recolhe, irmão, e reza ao Espírito. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, inspirai-me sempre o que eu devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, como devo agir. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me.
Vem, Espírito, santifica-nos no teu amor. Vem, Espírito, transforma-nos. Oh, Espírito, ajudai-me a ser bom e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, ajudai-me a ser bom e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, oh, Espírito, ajudai-me a ser bom e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito, ajudai-me. Oh, Espírito, ajudai-me a ser bom. Inflama-me e inflamai-me no fogo do vosso amor. Oh, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Oh, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Inspirai-me, consolai-me, inflamai-me. Espírito Santo, vem, inflama-me no fogo do teu amor. Espírito Santo, vem, necessito de ti. Clama ao Espírito agora, meu irmão. Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso raio-x bíblico de hoje. O nosso tema hoje, para aqueles que nos sintonizam, aqueles que nos escutam a partir desta segunda parte, o tema é a bênção na Bíblia e na vida cristã. A bênção na Bíblia e na vida cristã. Agora, vamos abordar uma pergunta que me parece interessante, não? Dentro do tema da bênção. Será que toda a riqueza é uma bênção de Deus? Será que toda a riqueza é uma bênção de Deus? Será que todos os ricos foram abençoados por Deus? Não, nem toda a riqueza é uma bênção de Deus. Isso o encontramos no Antigo Testamento, a título de exemplo, no livro de Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 1. Fala-se das senhoras ricas de Bazã. Havia senhoras muito ricas em Bazã. Então, assim diz o texto de Amós 4:1. Ouvi este oráculo, novilhas de Bazã, que viveis na montanha da Samaria, vós que oprimis os fracos e maltratais os pobres, vós que dizeis a vossos maridos, trazei e festejemos. Então, esta era gente rica, senhoras muito ricas em Bazã, mas eles oprimiam os fracos, maltratavam os pobres. Dizia elas, não eles, elas, as senhoras, oprimiam os fracos e maltratavam os pobres. Então, nem toda riqueza é sinal de bênção de Deus. E se formos ler a primeira de Paulo a Timóteo 6:9, diz o seguinte: aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Aqui fala-se de gente rica, mas que cai nas armadilhas do demônio. Então, nem toda riqueza é bênção de Deus. Nem todos os ricos
foram abençoados por Deus. Outra pergunta particularmente interessante: será que sempre que Deus abençoa alguém, lhe concede prosperidade material? Será que toda a pessoa a quem Deus abençoa torna-se próspera materialmente? A pessoa prospera materialmente? Toda pessoa a quem Deus abençoa prospera do ponto de vista material? Aqui também a resposta é negativa. Não. Nem toda bênção divina comporta riqueza material, nem toda bênção divina comporta boa saúde. De fato, como dizíamos antes, a bênção mais importante é receber a salvação em Jesus Cristo e conseguir viver o Evangelho de Cristo. Os apóstolos, de fato, não eram ricos, São Paulo não era rico, nem abençoou materialmente ninguém. São Paulo escreveu muitas cartas, era um apóstolo muito famoso, mas não temos episódio em que ele deu riqueza, concedeu a bênção da prosperidade, a bênção material aos seus cristãos. Mesmo Jesus não fez ninguém se tornar rico, para dizer que a bênção mais importante é receber a salvação em Jesus Cristo e conseguir viver o seu Evangelho. Há alguns elementos usados para abençoar, e o mais importante é a água. A água. A bênção com água é usada tanto para abençoar como para purificar-se dos pecados. A água se relaciona com a água lustral do Antigo Testamento. A água que nós usamos se relaciona com a água lustral do Antigo Testamento. A água benta, estamos a falar da água benta usada para abençoar e para purificar. De fato, esta água no Antigo Testamento era usada sobretudo para purificação. É por isso que é chamada de Menidá. Menidá em hebraico quer dizer água. Água. É água da impureza, água para a impureza, para purificar. Então é Menidá. Aquilo que hoje nós chamamos de água benta, no Antigo Testamento é Menidá, quer dizer água da impureza ou água para a impureza. O Números 19 é um trecho emblemático para esta, digamos, correspondência entre a água benta que purifica e a água lustral do Antigo Testamento que também purifica. O Números 19, não é? O livro dos Números, capítulo 19, e versículo, vamos começar com, digamos, o versículo 9. Diz: um homem puro recolherá a cinza da vaca e a deporá em um lugar puro fora do acampamento, onde será guardada a água pela Assembleia dos Israelitas, para que sirva como a água lustral. É um sacrifício pelo pecado. Então aqui usava essa água para purificar. Se formos ao versículo 11 do mesmo capítulo 19 do livro dos Números, diz o seguinte: quem tocar o cadáver de um homem qualquer será impuro 7 dias. Versículo 12: purificar-se-á com esta água ao terceiro dia e ao sétimo dia, e será puro. Mas se ele não se purificar ao terceiro e ao sétimo dia, não será puro. Então aqui a água que se usa para purificar o pecador. Versículo 13. Estamos a ler o capítulo 19 do livro dos Números. 13. Todo que tiver tocado o cadáver de um homem qualquer e não se purificar, manchará a casa do Senhor, será cortado de Israel.
não tendo corrido sobre ele a água lustral, ficará impuro e sua impureza permanecerá sobre ele. Então, assim são também os outros versículos aqui do capítulo 19, por exemplo, o versículo 18 diz o seguinte: em seguida, um homem puro, depois de ter molhado nela um hisopo, aspergirá com ele a tenda, todo o seu mobiliário, todas as pessoas que aí se encontram, bem como a pessoa que tocou nos ossos, ou no homem assassinado, ou no cadáver, ou no sepulcro. Então aqui temos a água usada para abençoar, dar a bênção da purificação, a água benta, usada no batismo para nós os católicos, consagrada com a força do Espírito Santo, é a água viva que é símbolo do próprio Cristo, segundo João 4,14, não é? E é símbolo do Espírito de Cristo, que nos lava de todo o pecado e nos fortalece. A água é muito importante, como estamos a notar aí, não é? É muito importante como um elemento de purificação. Mas temos outros elementos que não vamos agora abordá-los assim a cabalidade. O óleo e o incenso. Também óleo e incenso eram usados para abençoar. E se formos a ver a liturgia católica, temos muito disso. Não só o uso da água benta para o batismo, mas também o óleo e o incenso eram elementos purificadores. Mas como é que se faz a bênção? Aqui é importante realçar o papel que a boca e os gestos jogam na bênção. Boca e gestos. Tiago 3,10 diz: com a boca se abençoa e com a mesma boca se amaldiçoa. Então, aqui importa resgatar o fato de que para abençoar era precisa a palavra que sai da boca, e gestos com a mão. Isto remete-nos à sacralidade da boca e das mãos. A boca é para abençoar e as mãos também são para abençoar. Então, esses são, elementos muito importantes no que se refere à bênção. O papel que a boca e os gestos jogam para a bênção. E aqui é lógico, aqui é claro que o cristão, se quer aplicar isso para a sua vida, é mesmo fazer o esforço de usar a boca só para abençoar, só para dar conselhos. E usar os gestos também só para abençoar, para semear bênção nas pessoas. Mas como se recebia a bênção nos tempos bíblicos? Como? Em que posição a pessoa recebia a bênção nos tempos bíblicos? São nas 4 posições clássicas da oração: sentado, prostrado, de joelhos ou de pé. Sentado, prostrado, de joelhos ou de pé. Então, era assim que se recebia a bênção. Se a pessoa queria ou procurava a bênção de Deus perante o sacerdote, então tinha ou de estar sentado, permanecer sentado, ou prostrado, ou de joelhos, ou de pé. Então, todas estas 4 posições ajudam a receber a bênção. Na Igreja Católica se usa muito digamos, a última posição de pé para receber a bênção. Por isso, depois da missa, no fim da missa, é de pé que recebemos a bênção. Mas não quer dizer que sentados e prostrados e de joelhos não possamos ser abençoados. Então, são estas 4 posições para poder receber a bênção perante o Padre ou até em casa rezando, sentado, prostrado, de joelhos ou de pé.
É também interessante ver quantos dias dura a bênção depois de a receber. Quantos dias ela permanece comigo? A Bíblia tem resposta. Em Juízes 1:5 diz que a bênção permanece na pessoa até quando ela cometer pecado grave. Gênesis 1:5, aqui temos 5 capítulos do livro do Gênesis, que Deus retira dos israelitas a sua bênção e a sua proteção por conta das suas infidelidades. Então, a bênção permanece em mim, depois de receber a bênção, ela vai permanecer em mim e ser-me-á retirada quando eu cometer um pecado grave. Então, tem duração. A bênção dura dependendo da nossa santidade. Se eu conseguir manter a minha santidade, então eu serei também abençoado. Outra pergunta, antes de terminarmos. É possível transmitir a bênção recebida a outra pessoa? É possível ou não transmitir a bênção recebida a outra pessoa? Sim, é possível. Os israelitas e os primeiros cristãos partilhavam a bênção com os outros através da saudação. Shalom. Shalom quer dizer paz, quer dizer seja abençoado com a paz. A palavra shalom, então se usava, os israelitas, os hebreus usavam esse termo para transmitir a bênção ao outro. Então, shalom, ou paz, ou bênção. Já no Novo Testamento usava-se eirene. Eirene quer dizer paz. Né? Então, é possível transmitir a bênção. E não só possível, mas também é necessário. É necessário transmitir a bênção recebida a outras pessoas. Não permanecer com a bênção, mas partilhá-la com os outros. Vamos terminar com outra questão que eu coloquei aqui, que nos ajuda a aprofundar o tema. É possível abençoar os mortos? É possível ou não abençoar os mortos? Ou é bíblico? Porque possível já se faz. É bíblico ou não abençoar os mortos? Agora, não há evidências na Bíblia sobre a bênção dos mortos. Mas importa notar que a bênção que fazemos está dentro do contexto da oração pelos defuntos. Estamos a rezar pelos defuntos e deixamos uma bênção. Agora, a bênção que nós fazemos perante, por exemplo, uma urna, a bênção que nós fazemos à urna e ao defunto e à campa, devem ser vistas dentro do contexto da oração pelos defuntos. E aquela bênção é uma oração pela alma, a alma daquela pessoa que está ali naquele momento, mas a alma já está com Deus. Então é uma oração pela alma. Mas também é curioso, um texto muito difícil, gostaria simplesmente de mencioná-lo, muito difícil para interpretar, é muito difícil. 1 Coríntios 15, 29, 1 Coríntios 15, 29, fala do batismo pelos mortos. Batismo pelos mortos. Parece que agora, há muitas interpretações deste versículo, 1 Coríntios 15, 29. Agora, parece que havia cristãos, a meu ver, cristãos que no momento do batismo recordavam os seus mortos. Então, é possível abençoar os mortos, primeiro, porque a bênção do morto é uma oração pela sua alma. Segundo, partindo de 1 Coríntios 15, 29, onde se fala de batismo pelos mortos, então aqui convém
considerar a hipótese de cristãos que recordavam os seus mortos no momento do batismo. Então, é possível abençoar os mortos? Sim, é possível, porque há, digamos, a fé de que eles não estão mortos, eles estão vivos, então podem receber a bênção dos vivos. Podemos ficar por aqui quanto ao nosso tema, que era a bênção na Bíblia e na vida cristã. Convido-vos a escutar o próximo programa sobre a maldição, que é o contrário da bênção. Hoje abordamos o tema da bênção e para a semana será o tema da maldição. Então não faltem, escutem o programa da próxima semana sobre a maldição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Obrigado pela atenção dispensada, irmãos e irmãs. Até para a semana. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.